No Brasil, o racismo é estrutural. Isso significa que ele permeia todas as dimensões da vida da população negra. O preconceito vai muito além das agressões verbais. Ele limita o acesso à educação, trabalho e cidadania. O ponto de vista de hoje fala sobre as questões latentes das negritudes. A educadora Luana Passos destaca a importância do ensino no enfrentamento à discriminação. A importância do currículo na formação do professor, um currículo diversificado, para que negros e não negros aprendam um com a cultura do outro e respeitando um ao outro também. Para o engenheiro Oswaldo do Nascimento, diversidade no ambiente de trabalho é fundamental. O mercado de trabalho vem mudando numa velocidade nunca antes experimentada. A compreensão dessas transformações é fundamental para que as pessoas possam ser bem-sucedidas. A psicóloga Juliana Moreira deixa um importante recado. O racismo, ele gera sofrimento. E se você não conseguir ser afetado pelo sofrimento do outro, precisa rever o seu ponto de vista. E esse ponto de vista a gente fala sobre questões latentes da população negra. A gente começa esse bloco falando sobre a infância e o ambiente escolar. Quem está aqui com a gente é a Luana Passos, ela é pedagoga e ela também faz parte, pesquisadora do Núcleo Negro da Unesp. Ô Luana, muitas vezes a escola, que deveria ser um ambiente de acolhimento, acaba sendo um dos primeiros espaços na qual a criança negra se depara com o racismo. De forma geral, como é que o ambiente escolar para a criança negra hoje em dia, como é que ele está? Ele está preparado para receber a criança negra? O material didático, ele está à disposição? Contempla essa diversidade? Olha, a gente tem uma política antirracista dentro da escola, né? Mas a gente, eu digo a gente porque enquanto educadora, Sim. né? A gente se coloca aí diante esse movimento educacional. Passos significativos foram dados, mas ainda precisa avançar mais. Há muitos locais onde gestores, professores, a comunidade escolar como um todo não está preparada para receber a criança negra, né? Por exemplo, eu estou dentro da escola de educação infantil. Então, quando a gente olha, tem esse olhar voltado para a criança pequena e para as infâncias, porque são infâncias diferentes, a gente precisa ter a preocupação como a educação das relações étnico-raciais, elas acontecem e como elas vão se configurando dentro do espaço escolar. Um exemplo que é clássico, né, para quem atua ou quem tem contato com criança, a questão simbólica, a questão do faz de conta é algo que permeia essa fase da criança, né? Então, por exemplo, tem crianças negras que acham que fadas não existem, fadas negras não existem, princesas negras não existem. A questão de como o livro de história, de conto, tem aí o personagem, a personagem negro representado, ainda a gente precisa ter um cuidado na seleção do livro e como isso vai ser colocado, não é? Porque o que acaba acontecendo, por exemplo, nós temos a Branca de Neve. Então, nós temos ali, por exemplo, uma princesa que todas as meninas querem ser como ela. Querem ser princesas, querem ter aquele conto de fada. Mas a criança que é branca, por exemplo, ela se vê ali representada e talvez não tão alcançada assim na sua representatividade, porque ela não tem aquele tom de pele, ela não tem aquele cabelo. E como ficam as nossas meninas negras? Que tem o cabelo crespo e não vai ter aquela tonalidade como a neve. Não é? Então, é preciso cuidar, que a escola cuide de modo mais especial, que eu acredito que ainda não acontece a contento, de forma mais significativa, de como essa construção da identidade negra, que começa ali no espaço escolar, na educação infantil, como que ela está acontecendo? Será que eu trabalho um livro, será que há um personagem negro onde a criança se vê ali representada de forma positiva? Eu questiono também como os livros de literatura, os livros de história, especialmente, vêm abordando a questão do negro. Será que se fala de uma África pré-colonial?
Porque geralmente o que nós observamos é o tratamento do negro como escravo, sendo açoitado, né? Então, se fecha a uma África que foi colonizada, ou que é doente, ou que está doente, em constante. E a África é muito mais do que isso, né? Então é preciso ainda, a gente ainda cuida dessas questões dos livros didáticos, dos livros literários em relação a isso. Então precisa melhorar essa questão dos livros, da literatura de uma forma geral, e também como os profissionais lidam com a criança negra. Desde a questão do seu cabelo, que é algo que incomoda muito, né? O que eu acredito que uma das principais queixas é com relação ao cabelo. Nós temos aí uma textura diferente com relação ao cabelo afro. Ou ele é crespo, forma cacho ou não. Então, como cuidar daquele cabelo? Como elogiar aquela menina que os cabelos não caem no ombro? Então, é preciso a gente prestar atenção nos nossos discursos, naquele racismo, né, que às vezes é naturalizado e que muitos não percebem. Então, nesse sentido, nós precisamos avançar um pouquinho mais, caminhar um pouquinho mais. Bem, conosco aqui também hoje o Oswaldo Nascimento, ele que é engenheiro, diretor do Empreender da CIRP. Oswaldo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. A criança, Oswaldo, tinha representatividade na escola? Você conhecia, foi te apresentada a engenharia enquanto você estava na sua infância e juventude? Como é que você descobriu ou você encontrou uma identificação e seguiu na sua carreira? Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei como é que me tornei engenheiro eletrônico. A minha primeira lembrança é de um rádio enorme que meu pai tinha em casa. E aquele rádio possuía um dispositivo chamado olho mágico. E esse dispositivo era muito interessante porque, de acordo com a sintonia das estações, aquele olho mágico mudava de cor. Aquilo me fascinava. E era um rádio a válvula. Era uma peça móvel, então eu enfiava o dedo ali, aquele olho mágico caía dentro do rádio. E obrigava meu pai a abrir o rádio, e aí eu verificava as válvulas ali dentro. Aquilo me fascinava. Então, todos os dias eu enfiava o dedo ali para o olho mágico cair. Mas não há uma explicação racional do porquê eu segui com engenharia. Desde pequeno eu gostei muito de matemática, gosto muito de matemática. E uma coisa, feita a pergunta que você me fez, o Oswaldo, enquanto criança, eu me identificava porque no grupo escolar e no ginásio havia muitos garotos negros e muitas garotas negras convivendo comigo. E essa questão da diversidade, na minha opinião, foi muito marcante na medida em que, na década de 60, quando eu comecei a estudar, o filho do fazendeiro estudava lá, a filha da empregada doméstica estudava lá, minha mãe, que era empregada doméstica, eu estudava no mesmo colégio. Então havia uma interação. Honestamente, eu não sei se hoje em dia essa mesma interação existe. Né? Me dá a impressão que hoje são silos, estanques, impossibilitando essa possibilidade de vasos comunicantes entre esses silos, o que prejudica muito. Então, nesse sentido, eu me considero um privilegiado do ponto de vista dessa convivência. Obviamente, na escola de engenharia, eu era o único negro. Aí a questão realmente mudou. Mas do ponto de vista de infância, eu me considero muito privilegiado por ter podido participar de um ambiente ultra diversificado. Mais plural, né? Claro. Está aqui com a gente também é a Juliana Moreira, que é psicóloga. Ele falou do passado e da diversidade, talvez seja isso um rumo para o futuro, né? Hoje em dia, Juliana, essa falta, esse racismo, essa violência que é sofrida, que às vezes o negro nem sente que está sofrendo, como que ela resulta na saúde mental da população negra? Esse efeito acumulativo, isso é muito nocivo? Sim, o racismo, ele gera sofrimento psíquico, que acaba acarretando também em questões físicas, né? Porque corpo e mente se conversam, né? E quando eles falaram da infância, a Luana tocou no assunto da construção da identidade da criança. Se pensarmos na criança negra, se pensarmos na população negra, o que nós temos para nos espelhar, o que conhecemos sobre a nossa ancestralidade? Porque a nossa subjetividade, a nossa identidade, ela é construída com o ontem, o hoje e aquilo que a gente fará
no amanhã. E nós não temos. O que temos é muito pejorativo, né? O negro escravo, né? Mas, na verdade, houve um processo de escravização. Não existiram escravos, eles foram escravizados, porque eram pessoas, reis, rainhas, eram uma comunidade que foi trazida para cá de uma maneira violenta e desde então isso permeia, né? E o negro ele foi colocado na sociedade de uma maneira marginalizada. E é atribuído ao negro o que é ruim. Até em expressões, o denegrir, a coisa tá preta, né? E são expressões racistas que as pessoas vão falando sem perceber. Sim, disseminando. Muito naturalizado. Naturalizado. Muito É o racismo. naturalizado. O racismo ele é institucional. Ele está emaranhado nas mais camadas, relações, né? nas relações e na sociedade. E isso acaba acarretando a população negra diariamente. E no atendimento clínico, às vezes quando uma pessoa chega com esse fardo, quando ele chega, às vezes o terapeuta tem essa cuidado, essa sensibilidade para aceitar e acolher essa demanda? Ainda há muito a ser feito, né? Existem grupos que trabalham para a construção deste olhar, né? Dessa escuta, na verdade. Porque a gente sabe que em muitas situações a queixa do racismo foi levada. Sim. E o profissional não estava preparado, não escutou, não acolheu e não trabalhou, né? Mas hoje tem alguns grupos dentro do CRP que trabalham, tem um instituto em São Paulo de formação, mesmo porque na universidade a gente não conhece nem autor negro, não é matéria, e nem autores negros. Até a ciência ela é construída, ela é branco-heteronormativa. Então, nem na universidade eu tinha quem me representasse. Hoje, acredito que dessas 2 últimas décadas, o profissional, em especial na minha classe, os psicólogos negros, vem construindo conhecimento para embasar os profissionais que estão se formando e atuando. Mas ainda há muito a ser feito. Eu acredito, a fala da Ju é muito pertinente, porque enquanto professora eu lido com crianças e jovens. Eu fiz formação com crianças de 8 a 10, 12 anos, e a fala das meninas, olha que interessante. O que elas diziam? Que elas alisavam seus cabelos para que elas fossem aceitas pelo grupo e pudessem ser paqueradas pelos meninos, né? E que quando alguém chamava elas de cabelo duro, de cabelo ruim, ou tinha alguma prática preconceituosa, racista, quando falava para o professor não dava atenção. Então silenciava a voz dessas crianças, desses adolescentes, e elas chegavam para mim e falavam assim, porque eu sempre estou mudando o cabelo, para quem me conhece, meu cabelo sempre está sempre tá mudando. E na época eu estava de black, estava com trança, e as meninas me questionavam se eu gostava do meu cabelo, que o meu cabelo era bonito, que eu deixava solto, como que eu podia deixar o cabelo solto? Então isso foi muito importante, né? E ao longo das atividades que foram sendo desenvolvidas, as meninas passaram a soltar o seu cabelo. E isso eu achei muito bacana, porque os professores, elas mandavam carta, mandavam recado para mim. E o mais interessante também é que elas foram tendo esse autoconhecimento, né? De quem eu sou, meu pertencimento ético, racial, a minha estética negra, que é muito bonita. Então, se você gosta de mim ou não, o problema é seu. Eu gosto de mim. Então, isso é muito bacana, é muito importante. Mas essa escuta, essa sensibilização precisa ter entre professores e entre os psicólogos também, para a gente não silenciar ou não apagar essa construção de crianças e jovens, que a questão estética na escola eu acho que é mais gritante para os grupos, né? Porque para os meninos, para essa comunidade negra, porque é a questão do cabelo, da pele, quanto mais escura a pele, mais a questão de preconceito e racismo está presente, né? Então, eu acho que é preciso sensibilizar. A gente caminha, mas é preciso que esse profissional esteja muito atento para o que acontece nos espaços escolares queixa, também. Ela tem que ser dita, senão ela não é trabalhada. Sim. Sim. Né? O racismo no Brasil, ele é velado. Exatamente. Né? Ele é maquiado. A gente precisa pegar um demaquiante, tirar a maquiagem do racismo, entender que ele existe, porque se eu não me aproprio, eu também não posso fazer nada com isso. Um ótimo ponto que você trouxe.
o caráter estrutural do racismo, que permeia as organizações, permeia os sistemas de segurança, etc., ele não é resolvido por conta exclusivamente de leis, porque ele impinge um modo de pensar e um modo de agir nas pessoas. Então, a necessidade da desconstrução desse modo de agir e pensar e a construção de novos valores. Para jovens, talvez o dilema seja maior ainda, na medida que eles estão se formando do ponto de vista emocional e eventualmente não sabem como lidar com essas transformações e as próprias situações às quais eles estejam submetidos. Né? Eu retrocedo mais um pouquinho. Essa formação já começa na infância. A criança ela começa a ver o outro como diferente já na infância, né? Como você é, o seu cabelo é liso, o seu olho é azul, o meu não é. Isso não acontece na adolescência, mas essa formação da personalidade, essa questão identitária já começa a acontecer lá na infância. E aí, por isso a gente precisa esse cuidado. A criança negra não é a noiva da festa junina, ela não é escolhida para ser a dama, ela nunca está em lugar de destaque. E ela associa, que as suas características é que a colocaram num lugar à margem. Então, essa questão do sofrimento, a gente vai trazendo, vai arrastando. E se eu construo um olhar marginalizado sobre mim, eu vou ter... O que eu vou achar de mim? Exatamente. Eu vou buscar e me relacionar de uma maneira em que eu perpetue isso. Então, nos relacionamentos subsequentes, que o acaba sucesso permeando. nunca é para mim, né? Nunca... Exatamente. O lugar de destaque não é meu. O sucesso não é para mim, a beleza não é minha, porque quanto mais eu estou próximo do padrão estético europeu, eu sou mais aceita. Então, são várias coisas que vão acontecendo. É a festa junina que o menino não quer ser o meu parceiro, a menina não quer ser a minha parceira, não é? Então, são essas questões que às vezes parecem ser banais, mas que atingem e marcam muito a criança, né? O adolescente, e aí ele vai carregando isso na sua constituição enquanto sujeito. E você falou sobre a Branca de Neve, né? Fico imaginando essas crianças assistindo aos filmes da Disney. Todas as princesas, as rainhas, são louras, brancas. Isso. E onde está a rainha como eu, não é? Exato. É muito bacana, porque todo ano eu faço essa pesquisa com os meus alunos. E eu acho que foi ano passado ou ano retrasado, eu fiz a pergunta se eles conheciam princesas negras. E ninguém citou, nenhuma criança citou. E perguntei o nome de princesas, de fadas, o que eles conheciam, eles não sabiam. Aí uma criança fala assim, olha, tem uma princesa preta, que é a princesa e o sapo, mas eu não gosto dela porque ela vira sapo. Ela beijou o sapo. Então, olha lá. Então, nós temos uma princesa que vira sapo, então eu já não gosto. E aí, nós temos, se é fada, é do mal. Se é fada negra do mal, não serve. Então, é preciso ter esse cuidado também de como a mídia, como o cinema, como o livro traz isso tudo. Exatamente, porque aí, ao invés da gente ter essa construção positiva, a gente tem algo negativo. Não quero ser a princesa negra, porque de repente vai que eu viro sapo. E sapo é horrível, é asqueroso. Vamos fazer um intervalinho, Matheus? É isso mesmo, a gente faz um breve intervalo e a gente volta na sequência. Não sai daí. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta.
sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. No ponto de vista de hoje, a gente fala sobre negritudes, luta e enfrentamento. Eu começo esse bloco perguntando para o Oswaldo Luiz do Nascimento. Oswaldo, quando a gente vai para o mercado do trabalho, os negros são mais da metade da população, mas só 5% deles ocupam cargos executivos nas empresas. A gente tem aqui os dados do Instituto Ethos, que mostra que os negros são maioria quando a gente pensa em aprendizes, em trainees. Mas conforme essa hierarquia vai se elevando, eles vão sumindo nos postos de trabalho. O que é preciso fazer para modificar esse trabalho, esse cenário? Fundamentalmente, o funil vai diminuindo, né? Sim. A própria competição. Mas ela afeta os negros particularmente por conta do ponto de partida. O cargo executivo, além de demandar competências, habilidades, atitudes, demanda fundamentalmente conexões. Essas conexões, na minha opinião, que devem ser trabalhadas para que os negros comecem a ascender na carreira e ocupar mais posições executivas. Eu me lembro de uma multinacional que eu trabalhava, a Matilde, quando eu estava na CEPIR, ela fez a seguinte pergunta: por que é que essas multinacionais possuem negros nos seus países de origem? Nos altos cargos, isso não se reflete aqui no Brasil. Promoveu uma ampla discussão para tentar entender esses mecanismos. E não só dos negros, mas a questão das mulheres também é essa questão muito complicada com respeito à ascensão. Eu tenho percebido que essas conexões elas estão se fortalecendo de uma maneira geral, mas há muito ainda para se caminhar, para se avançar, né? Aqui no Brasil, de novo, a questão do ponto de partida é completamente diferente. Enquanto nós não resolvermos esse gap, principalmente no que diz respeito à parte de capacitação e educação, nós não vamos conter esse problema que vivemos atualmente. A realidade rio-pretense segue mais ou menos a realidade brasileira? Eu acredito que sim. Aqui em Rio Preto, o que eu tenho percebido no contato com outros empresários é que, primeiro, de certa maneira, eles desconhecem efetivamente essas causas, essas razões. E quando você desconhece, não consegue atuar. Você não atua, né? Faz parte da agenda, né? Claro, foi sempre assim, é sempre assim. Né? É como... Não, trata como natural, né, Oswaldo? Trata como natural. Então, o que eu estou fazendo errado? Se eu não conheço... Né? E isso, devagarzinho, eu acredito que esteja mudando aqui, porque as pessoas estão debatendo, estão discutindo mais. A melhor maneira de se tratar com fantasma é acendendo a luz, né? Então, na medida que se desnuda o problema, se concentra, se discute, e aí que se promove o avanço. Juliana, você também é psicóloga, atua na área de recursos humanos. Como é que você tem sentido os empregadores tão mais atentos à questão da diversidade? Do outro lado, a gente já vê também agências que trabalham especificamente para a inserção do negro no mercado de trabalho. Como é que anda esse movimento em âmbito nacional? Bom, eu concordo, Oswaldo, porque ainda há muito a ser feito, né? Eu estou com recursos humanos há uns quase 15 anos, né? Antes isso não era nem discutido, nem percebido, na verdade, né? Claro, nas empresas onde eu trabalhei, com as pessoas com as quais eu convivo, até encontros de RH, de 100 colegas, somos em 2 ou 3, no máximo, RHs negras. Mas antes eu era só. Uhum. Então, assim, a diversidade está sendo discutida, eu acho que não só por causa de imposição legal, mas também porque as empresas, elas entenderam que a vinda da diversidade, ela impacta na produtividade. Né? Então, não é só também por uma questão romântica. Uhum. Não é uma questão romântica. Temos não é porque que ter isso claro também, né? Não é romântico. É uma questão de mercado, é uma demanda de mercado, né? Porque hoje, nos números das empresas aí, a sustentabilidade, a diversidade,
a responsabilidade social, ela também impacta na produtividade e na também financeira na questão financeira da empresa. Né? Exato. A posição dela diante dos concorrentes. Né? Exatamente. Então, isso vem sendo discutido, mas ações, políticas pré-estabelecidas ainda não, porque também há muito desconhecimento. A gente está na fase do... Nos deparamos, e agora? Então, a gente está do e agora, discutindo, mas eu acredito que criamos uma fissura. E acho que a partir daqui a gente vai avançando. Eu complementaria a tua fala, trazendo o caso da retenção, atração de talentos. Hoje em dia a gente vive no Brasil talvez uma crise de talentos. E é muito difícil atrair talentos para a sua organização. E é difícil retê-los aqui, na organização. Na medida que você tem uma população diversa, isso facilita tremendamente a atração de talentos. E a gente aqui no Brasil vive na medida, acho que nós vivemos inúmeros paradoxos aqui no Brasil. E um deles, nessa área do trabalho, é que nós estamos enfrentando problemas cada vez mais profundos, cada vez mais complexos. E, na verdade, eu estou dizendo, olha, eu não quero ela porque ela é negra, ele porque tem uma preferência sexual diferente da maioria, ou seja... O outro porque mora na periferia. Claro. Sim. Então, ou seja, na medida que, por um lado, você precisa dessa diversidade de pensamento, de bagagens, de culturas, por outro lado, você está aniquilando e excluindo. É como tentar pilotar um 777 com uma asa só. Ele não voa. É mais ou menos o que está se passando aqui no Brasil, no mercado de trabalho. Luana, e dentro da sala de aula, como é que se verifica a presença do negro? Os professores, o meio acadêmico, o que você sente? Pensando em etapa básica, Sim. A gente tem um número maior de profissionais na área da educação, né? O magistério. Vamos colocar assim, magistério, etapa básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esse número cai, lógico, quando a gente pensa nas questões das universidades. A gente tem um número muito pequeno ainda de negros na universidade. E isso por várias questões, né? Chegar até a universidade é superar várias barreiras, né? Dentre elas, permanecer na escola, as questões das ações afirmativas, né? Se a gente pensar no mercado de trabalho, quem ocupa determinado cargo, ele só vai poder ocupar se ele tiver o estudo. Então, se não tem uma política que entra, a política reparadora e a política de ações afirmativas, fazendo esse recorte étnico-racial para o negro, você não vai ter esse profissional, não é? Porque como que, pensando numa multinacional, eu não tenho inglês, como que eu vou ocupar tal cargo? Eu não tenho um curso superior, como eu vou ocupar tal cargo se eu não conseguir terminar o ensino médio, porque eu saí por vários motivos, dentre eles para trabalhar, ou teve a questão, se a gente pensar na questão do genocídio da população negra jovem, ela é gritante, não chega. Então a gente precisa pensar nessas condições. A criança pequena, ela não vai sair da escola. Não vai. Então o pai vai obrigar, o pai leva na educação infantil, leva na creche mesmo porque eles estão trabalhando e precisa deixar lá. No ensino fundamental, a criança já começa a ir. E pensando nessas questões de racismo ou antirracismo, ela se revolta, ela não quer ir. Por que eu vou na escola onde eu vejo retratado só um ponto de vista negativo? Ou porque eu sou tratado como macaco? Ou porque os meninos ou as meninas não querem não me paqueram, não querem brincar comigo? Eu já ouvi isso, né? E no ensino médio, a mesma coisa. Qual que é a perspectiva desse jovem negro de dar continuidade? Como ele vai dar essa continuidade no seu processo de escolarização? Chegar até a universidade pública, chegar até o mestrado e um doutorado. Então, são caminhos duros de serem colocados. Mesmo porque, se a gente pensar em questões de pesquisas, há muitos processos seletivos que não aceitam a temática negra como produção científica. Então, veja, a gente tem várias barreiras aí. Então, o que nós temos? Nós temos um público maior do magistério, e esse magistério é por mulheres, né? E isso cai bastante quando a gente pensa no ensino superior.
há poucos profissionais negros no ensino superior. Consequentemente, poucas referências. Exatamente, poucas referências. A BPN, o COPEN, a BPN é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e o COPEN são eventos que agregam pesquisadores negros, o que está sendo produzido, né, quando a gente fala em investigação científica que trata do negro da diáspora, da negritude, com temas afro, né? Então, esses são os locais onde a gente consegue, porque eu vou e participo, onde a gente consegue dialogar e colocar em questão as nossas lutas, claro, né? E o que está sendo produzido, o que aconteceu, qual que é o pesquisador que está estudando questões relações étnico-raciais na infância, o que isso traz para a gente para trabalhar na escola, para trazer para o movimento negro, né? Então, esses lugares, essas associações, o NUP, aqui de Rio Preto, que é o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão, também extremamente importante, a qual eu sou a vice-coordenadora, e nós temos também o grupo de Gênero e Raça, também no IBILS, que traz isso, da gente estudar, da gente se manter, da gente trazer a comunidade, que eu falo que não é o negro, é a comunidade negra, né? Porque a gente não pode desvincular todo esse processo da questão histórica, simbólica, de tudo que aconteceu e as consequências que nós tivemos com relação ao período de escravidão. E essa soltura, como que foi? Foi tudo jogado. E como que estamos agora ainda, colhemos frutos negativos, ruins, vamos colocar assim, de tudo aquilo que historicamente nós sofremos. A questão da escolaridade e ainda não ocuparmos cargos de representatividades ou altos cargos nas empresas vem decorrente disso também. Simbolicamente, a sociedade ela ainda se assusta quando o negro está em destaque. Né? E muitas vezes quando ele está em destaque, é um lugar que não te pertence. E quando você está lá, você é infinitamente mais cobrado. Tomando o início da nossa conversa, isso também impacta na saúde mental. Sim. Porque a criança negra, muitas vezes, ela escuta, você tem que ser melhor, porque você é negro. Vão te cobrar mais. Né? Eu lembro quando a Maju Coutinho, a Maria Júlia, colega de você, como ela foi cobrada porque errou. Porque uma mulher negra errar é infinitamente mais cobrado do que uma mulher branca. Não é permitido. Porque estar naquele lugar é assustador. Né? A pediatra da minha filha, ela é negra. Quando a Luísa se deu conta, a minha pediatra é negra. Né? E ela é uma que eu conheço entre poucos. Então, este lugar ainda não é confortável para a sociedade e também não, muitas vezes, para o negro que não se tornou o negro, porque nascer negro é diferente de tornar-se, que se conscientizar. Exato, eu sempre falo, né? Se autodeclarar negro é um ato político, né? E bem político. O que é ser negro no Brasil? É muito além de identidade, é muito além de ancestralidade, é um ato político do dia a dia, de luta, né? Entre nós, entre os nossos ancestrais, na escola, na família. E eu sempre falo que a gente aprende a ser negro dentro de casa. Eu acho que é o melhor lugar para a gente lidar com todos esses enfrentamentos, é aprender a ser negro, se constituir enquanto negro em casa. É mãe, pai, família, falando que você é negro, que você é bonito, que você pode. Acho que é o primeiro lugar. Porque em qualquer outra instituição que você passar ou perpassar, o que é que os outros colocarem para você não vai te desestruturar, porque você tem uma estrutura, uma base muito bem fortalecida. Porque se nós pensarmos aí na nossa construção identitária, nós temos uma história que é contada pelo olhar do outro e muitas vezes só é vista pelo olhar do outro. Nós temos uma questão linguística. Quando os negros vieram nos navios negreiros, já separaram as famílias dali. Nós não temos o nosso próprio sobrenome. Para a gente conseguir refletir de que parte da África a gente veio, tem que fazer o teste de DNA. Então, tudo isso constitui na nossa identidade, na nossa formação. E como que é essa formação do negro? É uma história que muitas vezes é contada só pelo viés do escravo,
do sofrimento. É uma questão da unidade linguística, onde eu falava uma língua, o outro falava outra, mas ali dentro das comunidades negras eu não conseguia conversar com o outro igual, com o meu par, com outra pessoa negra. Por quê? Porque para desmantelar a força do negro, eles separavam tudo. Se tiver conversa, se tiver comunicação, eles vão se suportar. Exatamente. Aspecto religioso. E ainda religioso nem se fala, né? Não é? Simbolicamente, as religiões de matriz africanas são demonizadas. E tudo que aí vem delas, né? Que aí advém dela. Então, os orixás são demonizados, os praticantes são demonizados. Por quê? Porque ainda há um olhar colonizador diante das manifestações artísticas, das manifestações religiosas, quando se fala do povo negro. Então, isso é muito complicado. E tudo isso forma o negro. Então, se ele tem essa falha na sua estrutura, quem é que vai socorrer? Quem é que vai ajudar ele a ficar de pé? Família. Eu sempre falo para os pais, para as pessoas que estão comigo, ensine ao seu filho a ser negro. Não fale que ele é marrom, não fale que ele é moreninho, chocolate, café com leite. Não, ele é negro, ponto, acabou, não tem outra coisa. Porque se você não ensinar, a sociedade vai ensinar da pior forma possível. Oswaldo, e a gente vê que essas novas narrativas, muitas delas lá no ensino superior, né? Que é o negro chegando ao ensino superior e agora ele falando da sua própria história, né? E isso traz uma nova perspectiva sobre tudo, né? Sobretudo uma nova perspectiva. Vários aspectos, né? Aspecto estético, quando o negro chega na universidade, as mulheres com seu modo de vestir colorido, seus turbantes, cabelos, trazem novas perspectivas de visão, novas bagagens. E, de certa maneira, isso incomoda também. Né? Ou seja, a criação de algumas barreiras de resistência à própria chegada. Nós vivemos aqui, no Brasil, um momento auspicioso, na minha opinião, na medida que nós cada vez mais estamos discutindo essa questão do preconceito, discriminação racial. Né? E com isso, as pessoas estão começando a se empoderar também, o que é ultra positivo. E, obviamente, estão crescendo. Independentemente das opiniões favoráveis ou contrárias, toda essa discussão sobre cota, separação, etc. e tal, o importante é que nós, enquanto nação, enquanto sociedade, estamos discutindo essas questões. E o negro tem um papel fundamental, preponderante aí, na medida em que ele está naquela extremidade receptiva desse espectro todo do racismo. Né? Quando eu estou discutindo uma questão relacionada ao racismo, eu sou o objeto desse racismo. Sim. Pode acontecer comigo quando eu sair daqui, pegar meu carro ali no estacionamento e o sujeito achar que eu que sou o manobrista. Né? Agora, voltando para o ambiente acadêmico, ambiente universitário, e pegando um gancho no que você mencionou, a extrema necessidade da criação de referências. Negros que produzem material acadêmico, material científico. Porque, caso contrário, todas as referências, pesquisas, são feitas em uma outra área que, eventualmente, não lhe dizem respeito e não retratam exatamente aquela realidade que você vive. Mas aí, nesse sentido, eu penso também na proposta curricular da instituição de ensino. Porque se você tem uma proposta curricular onde ela é majoritariamente branca, você só vai ter ali referenciais brancos. Claro. Nós temos produção, e muita produção, quando pensamos em fazer referência a pesquisadores ou profissionais negros, mas não aparece. Né? Esse não aparecer é uma forma de apagar, é um silenciamento das produções científicas que são produzidas pelo negro. Quer ver susto maior que as pessoas têm quando fala que do Egito, a população do Egito, ou que os africanos ou os negros não produziam ciência? O que são as pirâmides do Egito? São negros? E, gente, o que é isso? É currículo. Isso é políticas públicas educacional. Então, tanto na etapa básica, como também no ensino superior, um aluno, estudante de física, veio me perguntar se existiam físicos negros
se haviam cientistas negros. Se ele está na universidade, então ele passou todo o seu percurso enquanto aluno e os seus professores ali de física, química ou da área das ciências exatas, nenhum, até aquele exato momento que ele me perguntou, falou dos cientistas negros. Então é preciso a gente fazer a leitura desse silenciamento que acontece há muito tempo diante das questões de produção científica dos negros. Em todas as áreas, né? Quando a gente vê para a literatura, alguém se surpreende e diz, pô, Machado de Assis, né? No ramo da engenharia, quem fala dos irmãos Rebouças, que eram também... Então, ou seja, muito apropriado que você colocou, né? Há uma espécie de um silenciamento velado acerca de um cultural, apagamento, ético, racial mesmo. Eu já sou... Porque como a gente lida com isso, nós estamos na escola, eu trabalho com formação de professores, é muito triste ouvir um aluno do ensino superior perguntar se existem cientistas negros. E olha que nós temos uma lei que foi promulgada em 2003. O que foi feito de 2000... Não vamos colocar nem antes. O que está sendo feito de 2003 até agora. Então é preciso a gente repensar esses olhares e esses discursos também para a gente não reproduzir, não silenciar mais. A gente faz intervalinho agora e a gente volta no próximo bloco falando mais sobre isso, né, Matheus? É isso mesmo, não sai daí. Quem tem diabetes sabe que precisa ter um cuidado especial com a alimentação, já que o excesso de glicemia no organismo, provocado pelo alto consumo de carboidratos, pode provocar uma série de complicações para a saúde. Mas afinal, você sabe quais são os alimentos permitidos e os proibidos? Tire todas as suas dúvidas agora sobre este assunto. Pessoas com diabetes são totalmente proibidas de comer doces. Verdadeiro ou falso? Falso. O açúcar é apenas um tipo de carboidrato, mas eleva a glicemia rapidamente, além de não ter nenhum valor nutricional. Por isso, os doces não estão proibidos, mas devem ser consumidos com moderação. Diabéticos podem consumir frutas, até aquelas que têm sabor bem doce. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Não há fruta proibida para quem tem diabetes. Até mesmo as frutas que aumentam a glicemia mais rapidamente, como o melão e a melancia, não são proibidas. Mas atenção, o mais importante é controlar o tamanho da porção. Coma uma fruta média por vez ou porção picada de em torno de 150 gramas. Bebidas alcoólicas são proibidas para as pessoas com diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso! As bebidas alcoólicas não são proibidas para pessoas com diabetes, mas o consumo deve ser moderado. A recomendação é até 1 dose por dia para mulheres e até 2 doses para homens. Para quem usa insulina, é importante monitorar a glicemia e ingerir algum carboidrato junto com a dose. Assim, não haverá risco de hipoglicemia pelo consumo do álcool. Os carboidratos são os grandes vilões para quem tem diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso! O que se deve observar é a quantidade de carboidratos na mesma refeição. Com um consumo moderado, é possível manter o índice glicêmico adequado. Pessoas com diabetes podem consumir alimentos dietéticos livremente, já que têm baixa concentração de açúcares. Verdadeiro ou falso? Falso! Há casos em que a retirada do açúcar requer inclusão de outro carboidrato ou nutriente, podendo manter teor final semelhante de carboidratos ou até mais quantidade de gorduras totais. Se você não sabe ainda se tem diabetes, basta realizar um teste muito simples, que é feito com apenas uma gotinha de sangue. Com 3 minutos de espera, já é possível saber se há alteração na taxa de glicemia. Tanto o exame como o tratamento, caso o diagnóstico seja positivo, são oferecidos gratuitamente pelo SUS. De volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre negritudes,
O programa está rendendo, o debate está muito bom. Ô, Juliana, a gente estava falando dos meios acadêmicos, do meio universitário. Você tem um trabalho também de pesquisa, de visita às universidades, né? Conta pra gente, como é que é esse trabalho? Nós somos em 4 psicólogos e nós vamos às universidades, principalmente nas semanas, aconteceu esse ano, na Semana de Psicologia das universidades, para apresentar a psicologia preta, os autores. Existem resoluções, existem normas que nos norteiam para que a gente possa ter uma atuação clínica e uma escuta diferenciada para a questão racista. Né? Então, na verdade, a gente está começando a trazer para as universidades, apresentar uma ciência antirracista dentro da universidade. E qual que é a receptividade dos universitários? Como é que eles recebem isso? Olha, foi vibrante, porque primeiro por novidade, né? Sim. E foi muito acolhedor, né? Não só primeiro para os alunos negros se verem representados. Perfeito. E para os alunos brancos tomarem consciência do seu lugar de privilégio e entender que quando eu falo de uma postura profissional e acadêmica antirracista, eu também eu tenho que abranger a todos, né? Não é só a população negra, né? E a gente sentiu um acolhimento muito legal enfim, e acredito que isso vai dar fruto. Juliana, às vezes também não é uma questão mesmo de voltar lá no início e conceitual mesmo. A pessoa acha que o racismo é só aquela coisa da violência, da agressão, Sim. do xingamento. Sim. E não é isso. Não aliás, não é isso não. Né? É muito maior que Sim. isso. Não é? Às vezes não falta isso, desse entendimento conceitual. Falta muito. As pessoas não entendem que o racismo ele é estrutural. Né? Elas acreditam que o racismo é só atitude de discriminação. E não é. O racismo, infelizmente, ele ainda faz parte da constituição da nossa sociedade. Então, quando eu tenho uma postura profissional e eu produzo, né, conhecimentos acadêmicos antirracistas, eu vou trazendo à luz, eu vou instrumentando as pessoas aí ao meu redor, enfim, a sociedade, para que ela entenda e aceite o racismo estrutural, porque assim, a partir do momento que eu aceite e não fico mais velando, eu posso desconstruí-lo. Um exemplo claro, eu estudei numa escola pública, em 15 anos de escola pública, eu nunca estudei com nenhum negro. Onde é que eles estavam? Eles estavam em algum lugar, eles têm que estar em algum lugar. Quer dizer, não é o sistema que criou isso, que não deu acesso a isso, essas crianças. Quer dizer, ele está no dia a dia muito arraigado, né? Sim, muito arraigado. Eu fui a única negra de um colégio na fase do meu ensino médio. Hoje eu tenho uma filha de 9 anos, estudo em colégio privado, e ela é uma das poucas negras no colégio. Quer dizer, 20 e poucos anos depois a história se repete. Estranho, né? Não, Isso é racismo estrutural. Isso não é estranho. Oswaldo, pegando a questão do racismo estrutural que a gente estava falando aqui com a Juliana, a gente tem a questão da presença da mulher negra no mercado de trabalho. Ela é a base da pirâmide, todo mundo ganha mais que ela. A gente tem uns dados aqui de um estudo do IPEA, analisando aí de 2005 a 2015, que revelou que as mulheres negras têm salário médio de R$1.000, enquanto os homens brancos, que são os que ganham mais, têm R$2.500. Um outro instituto, o Locomotiva, mostra que a diferença se mantém mesmo quando a gente compara mulheres negras e homens brancos com o mesmo nível de graduação. Nesse caso, elas ficam com um salário médio aí de R$2.900 e eles com um salário de R$6.700. Que tipo de intervenção é necessária nesse caso, nesse recorte que une raça, cor, gênero? Como é que a gente tem que intervir nessa situação? Eu desenvolvi minha carreira na área de TI, Tecnologia da Informação, e ficava patente o baixíssimo número de mulheres atuando nessa área. Como há um baixíssimo número de mulheres atuando nas áreas de ciências e tecnologia de modo geral. Né? Eu me lembro quando os cursos de ciência da computação começaram aqui no Brasil, a USP foi a primeira escola a oferecer como uma costela do curso de matemática. Isso na década de 70. O número de mulheres superava o número de homens, porque tecnologia da informação, ciência da computação, era ainda uma novidade. Todo mundo estava ali. De repente, na década seguinte, de 80, com o advento de microcomputadores, a computação ficou meio pessoal, aquele brinquedinho ali, de certa maneira, foi caracterizado como brinquedinho de homem. De tal sorte que a casa que tinha um microcomputador, o computador ficava no quarto do menino, não da menina. Quando essa menina chegava na universidade para cursar
o ensino de ciência da computação, ela não estava tão versada assim como estavam os meninos. Isso era um desestimulador. Isso não aconteceu só aqui no Brasil. Entre os anos de 95 a 99, a Carnegie Mellon, a Universidade dos Estados Unidos, promoveu um estudo que originou um livro interessantíssimo chamado Unlocking the Clubhouse, Women in Computing. E eles fizeram uma pesquisa de acordo com os semestres do curso de computação e verificaram o seguinte, que os grandes exemplos dados pelos professores eram tipicamente masculinos. Então, na medida em que eles propunham o exercício, estava associado ao futebol americano. E a mulher perguntava, escuta, mas você não consegue trazer um outro exemplo que eu possa participar? E ouvia casos assim absurdos, né? Observações do tipo, faça sobre corte e costura, então, o seu trabalho. Resultado, no semestre seguinte, as mulheres não voltavam mais para o curso. Isso fez com que houvesse um afastamento paulatino das mulheres nessa área de tecnologia da informação, o que é lamentável, porque as mulheres com as quais eu travei contato durante a minha carreira, elas são, isso profissionalmente, elas são multiprocessadas. Elas fazem muita coisa ao mesmo tempo e bem feita. Sim. Nós não fazemos isso. A mulher tem um olhar a longo prazo muito mais preciso do que nós. Ela mede as consequências de maneira diferente, diferenciada e positiva. Então, ou seja, esse afastamento faz com que todos nós percamos esse concurso. Vou dar um outro exemplo. Houve recentemente um filme, né, Estrelas Além do Tempo, se eu não me engano, que traduziram aqui no Brasil. Aquelas programadoras nas missões espaciais. Naquela época, o hardware era a grande estrela da computação e o software ficava relegado, a programação ficava relegada. Com isso, então quem vai fazer? Não, isso daqui são das mulheres. Tanto é que quando você vai fazer as consultas naquela época na computação, você não vê os créditos das mulheres, somente aos homens, né? Mas a questão que você trouxe é como superar. Na minha opinião, isso está do lado dos homens. Nós temos que criar mecanismos que eu diria que vai muito além da aceitação. Porque, efetivamente, ao longo dos anos, nós cristalizamos uma estrutura de clube do bolinha. Isso aqui é meu. E aqui você não entra. Né? Se não partir, entre outros eventos, obviamente, mas se não partir de nós, dos homens, para abrir esse leque e promover essa congregação, daqui a 30 anos, a sua filha vai estar me entrevistando aqui, o meu neto, fazendo exatamente a mesma pergunta. Luana, essa questão da mulher no mercado de trabalho também passa, talvez, pela educação sexista, machista? Como é que você vê essa questão? Com certeza, né? Quando a gente pensa na história da educação das meninas, a gente consegue ver aí muito separado, né? Coisas de meninas, coisas de meninos, brincadeiras de meninas e brincadeiras de meninos. O lugar que eu posso ocupar e o que eu não posso ocupar. Eu já escutei, por exemplo, pegando o que você falava, de que meninas não podem fazer ciência ou não produzir ciência. Então, isso é muito complicado, isso não é coisa de menina. Então, isso, dentro de um sistema de educação, ele vai crescendo e vai virando uma bola. Né? Exatamente. E aí, aquela menina, ela acredita que ela não pode ser uma engenheira, que ela não pode ser uma cientista, porque determinaram para ela o lugar que ela pode ocupar. Luana, mas a literatura vem para reverter tudo isso, né? No caso específico do racismo, o que a gente tem de produção literária importante para as crianças, por exemplo? Você pode dar uns exemplos para a gente? Sim. Dentro da produção da literatura infanto-juvenil, nós tivemos, da literatura de um modo geral, mas a literatura infantil é algo que vem me encantando muito os olhos, né? Nós temos aí autores consagrados como Kilsan de Oliveira, Nilma Lino Gomes,
Cidinha da Silva, que escrevem para esse público infanto-juvenil, colocando questões da diáspora negra, questão da ancestralidade, questões que assombram as crianças, principalmente as meninas, quando se fala da questão da estética negra. Questão das princesas também, né? Mostra pra gente. Mostra pra gente. Você um arsenal de livros aí, Luana. Um arsenal. Esse aqui é as minhas... Quem passa comigo? Crianças e nas formações, de um modo geral, eu sempre coloco... Pode mostrar pro Marcão. Esse daqui é o livro de princesas africanas e Yorubá, o Moba. Lindíssimo, premiado. As ilustrações são fantásticas. E eu venho trabalhando com este livro, com a minha turminha, porque surgiu a curiosidade da questão das sereias negras. E aí eles colocaram que era só Ariel, e aí eu apresento Olocum para a turma, né? E sempre colocando que nós temos, além da Olocum, a Kianda, a Kisimbe, que são princesas, que são sereias angolanas. Então, essa questão da representatividade, é uma sereia bonita, ela tem os cabelos bonitos, ela é muito bem cuidada, né? Quando, por exemplo, para o professor ou para o educador que queira trabalhar com a temática da estética negra. Sim. Então, nós temos... também da Kilsan de Oliveira, O Mundo no Black Power de Tayó. A Tayó é uma menina negra que usa o Black Power, né? E as ilustrações, o discurso de como a menina, seus olhos negros, o seu nariz, o seu cabelo, é extremamente positivo. Então, para quem quer trabalhar com a temática negra, nós temos aqui tanto O Mundo do Black Power de Tayó e o livro da Betina. A Betina também traz a questão das tranças, a questão da ancestralidade, que é a avó que trança o cabelo da menina, né? Deixa eu pegar aqui uma aqui. E isso é tão bacana, positivo, porque nos faz lembrar como as nossas mães, que era justamente assim, que as nossas mães, as nossas avós nos penteavam, colocava a gente ali entre as pernas, ia trançando o cabelo, contando as nossas histórias, né? Então, não tem material? Não, tem sim. Desde gibi, essa é a Milena, da Turma da Mônica, que a gente pode trabalhar. Aqui são alguns livros da Cidinha da Silva, para o público infanto-juvenil. Esse daqui é Kwame. O Mar de Mano. Tá? Eu trouxe aqui um HQ que é muito bacana, que é a questão dos orixás, história em quadrinho, né? Talvez o mais famoso, que aqui conta a questão da mitologia dos orixás, a criação do mundo. Então, para quem se interessa pelo tema, é muito bacana. E talvez o que as pessoas mais conheçam é o material do Hugo Canuto, sim, né? Que aí esse aqui é o Conto dos Orixás, na capa é Xangô. Então, são os orixás no trato literário. Acho que isso a gente precisa deixar muito claro, né? Que como essa questão dos orixás, eles vão se colocar enquanto heróis. Então, aqui são os orixás no trato literário. Então, há muito material diversificado, tanto que vai trazer um pouquinho dessa questão da religiosidade, vai falar sobre a estética negra, vai falar da questão dos movimentos negros, quem foram os personagens, Dandara, Chico Rei, tudo isso voltado para o público infanto-juvenil, que o professor pode se apropriar e deve se apropriar para trabalhar as práticas educativas na perspectiva da Lei 10.639. Então, tem muita coisa bacana. Juliana, em cima disso que a Luana falou, como é que um pai hoje em dia cria seu filho negro? Como é que tem que ser essa relação de resgate de ancestralidade, de empoderamento, de autoestima, de positividade? Como é que é isso para o futuro? Talvez diferente do que minha mãe tinha como arsenal, sim, as mães de hoje têm acesso, até com a internet, a globalização, a muito material. E a Luana falou uma coisa numa fala dela, que é a família é a estrutura, né? Esse olhar de amor, de
de empoderamento mesmo, de apropriação de toda a cultura negra para o filho, ele é de extrema importância. Porque se dentro do meu lar, se para os meus eu sou bom, para o resto do mundo não vai fazer tanta diferença. E quando vier a violência, eu terei estrutura para aguentar. Perfeito. Né? Mas ainda, dados aí estatísticos de violência, para uma mãe ter um filho negro é diferente. Você se preocupa, por exemplo, olha, se você for abordado, porque o jovem negro ele é abordado de maneira completamente diferente, né? O tratamento tudo, né? Das instituições aí como um todo, você tem que pedir, de repente, para ele coisas que você não pediria se seu filho fosse branco. Eu tenho uma filha de quase 10 anos, mas eu convivo com mães de adolescentes e elas falam, né, quando a gente se encontra dos grupos de trabalho aí, do Dindara, do piquenique, enfim. Nossa, meu filho foi pra balada. Eu tô com o coração na mão. Porque eu tenho muito medo dele ser abordado e ele não voltar. Então, a gente precisa trabalhar isso com o meu filho. Olha, com você vai ser diferente. E você precisa aprender a lidar com isso. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que se apropriar e dividir e construir isso com nossos filhos dentro de casa, a gente também tem que fazê-los enxergar que o mundo ainda hoje os trata de maneira diferente e desigual. Você falou do grupo do piquenique. Exato. O que é esse grupo? O pessoal lá de casa que se quiser participar, como é que ele é? Inclusive, acontece um domingo no mês, Perfeito. Aqui na cidade. É um encontro ao ar livre, geralmente na represa. Perfeito. É um grupo de mulheres negras em que todo encontro tem uma temática, um convidado. Um viés ali, né? E cada um leva um piquenique mesmo, Perfeito. né? E há um encontro, a gente debate, discute, troca ideia, troca informação. Música, dança. E elas também são membros do Dindara, que é uma companhia de teatro que existe há mais de 20 anos na cidade. É o mesmo grupo, Bando de Mulher Empoderada, que veio para fazer a diferença. Perfeito. A gente entra na nossa rodada final agora, pessoal. Oswaldo, o que você deixa de recado para quem está nos assistindo lá em casa? Negros e não negros, que ação são essas que a gente precisa tomar para o enfrentamento ao racismo? Eu diria que nós enquanto coletividade, enquanto sociedade, nós estamos no mesmo barco. E não adianta pensar que o furo está na extremidade oposta que você está, porque a água vai chegar em você também. Então, essa questão da discussão de racismo, preconceito, tem que perpassar todos esses atores, porque não é uma questão concentrada nos negros, ou nos negros contra os brancos, ou só contra os brancos. De novo, nós estamos no mesmo barco. E essa água que inundar a outra extremidade vai te inundar também. Portanto, eu repito aqui, a necessidade de cada vez mais nós intensificarmos as discussões, aumento das experiências, a troca de experiências, a troca de conhecimento, para que a gente consiga eliminar ou minimizar esse gap, esse ato de desigualdade que lamentavelmente é grande no Brasil. E nós só seremos realmente uma nação de homens e mulheres empoderados se nós formos capazes de superar esse tipo de dificuldade. Luana, seu recado final. Pensando como eu atuo dentro da educação, dentro das escolas, eu vou deixar o meu recado para os profissionais da educação. Trabalhar com a Lei 10.639 tem muito material, é possível fazer. É possível que a gente desenvolva um currículo que ele não seja um currículo de monocultura, só uma cultura esteja ali inserida. Quando nós trabalhamos na escola a educação das relações étnico-raciais, negros e não negros aprendem um com a história do outro, um com a cultura do outro. Isso é muito positivo, isso é muito saudável. Então, professor, educador, vamos enegrecer o nosso currículo, vamos levar a cultura afro-brasileira para negros e não negros, para a nossa sala de aula, não só no dia 20 de novembro, mas todos os dias. É possível a gente ter e trabalhar numa prática educativa para a diversidade. É esse o meu recado que eu coloco. Muito obrigada, pessoal. Matheus, um belo programa, né? Exatamente, um belíssimo programa. E a gente espera você na semana que vem com mais um Ponto de Vista. É isso mesmo. Tema interessante para você e para sua família. Eu agradeço a sua audiência. Muito obrigada. Tchau. Tchau.